O futebol e a fé cristã. É pecado o cristão, o crente, o obreiro, o pastor, aquele que tem um chamado espiritual, se viciar no jogo do futebol? É pecado ele ser um praticante do futebol? Olha só, estamos na nossa série de 3 capítulos. Esse aqui é só uma introdução. Não tem como falar sobre esse envolvimento do cristão com o futebol se a gente não for atrás das origens, para saber se uma coisa é certo ou errado em nossa vida na fé com Deus. Precisamos saber das origens. Qual a origem pagã do futebol, do atletismo, desse esporte? É o que a gente vai ver aqui. Vamos ver um pouco sobre a cultura, a influência da cultura grega, essa herança grega para o mundo, e vamos ver um pouco da história sobre a origem do futebol no Brasil. A gente precisa ver esses dois pontos antes de entrar no estudo propriamente dito sobre essa questão. E nós temos que levar em consideração o aspecto idólatra do futebol. Isso ninguém pode discordar, que o futebol carrega consigo um estigma idólatra. E é sobre esse foco em mente, sobre esse ponto, que a gente vai discorrer todo esse conteúdo, essa série de 3 capítulos, para a gente entender por que se a gente for fazer uma varredura na Bíblia, a gente vai encontrar não uma palavra se posicionando diretamente contra o futebol, até mesmo porque quando a Bíblia foi escrita, ela não foi escrita no tempo em que o futebol já existia, né? Muito antes do futebol a Bíblia foi inspirada, mas o que ela fala a respeito do vício, o que ela fala a respeito da falta de fé de um cristão que deixa o seu chamado, deixa o seu ministério, deixa a vida piedosa com Deus para se envolver no futebol. Não é um exagero a gente levar em consideração o seguinte fato: é que muitos daqueles que estão viciados na prática do futebol, e eu me refiro principalmente, este vídeo é principalmente para os domésticos da fé, para os crentes, para os evangélicos em especial, né? Em especial, muitos deles que são obreiros, que têm um chamado, têm um ministério, têm um cargo na igreja, têm uma posição, muitos deles estão frios, estão se esfriando. Antigamente a gente sabia que para jogar um obreiro, para jogar um cristão, né, fervoroso, era um adultério, era uma pornografia. Antigamente era um bar, uma bebida, um vício de fumar. Só que o inimigo ele vem usando a modernidade, ele vem usando a prática do futebol para manter os irmãos na igreja, mas manter eles frios. A maioria desses que se dizem e se consideram ser uns servos de Deus, obreiros, já não tem mais força para orar, não tem força para ler a Bíblia, não tem força para evangelizar, não tem força para pôr em prática a sua piedade cristã, não tem mais força, ânimo, disposição de exercer o seu chamado missionário. E quando chegam na igreja estão completamente vazios, porque lá no campo eles discutem, eles praticam a porfia, que é contrária à Bíblia. A gente vai ver essas coisas mais lá para frente. Por enquanto, a gente só vai ver uma introdução para a gente entender o que vai ser falado nos outros 2 vídeos. A gente precisa entender a raiz da questão da influência e da herança grega para o mundo, em consideração ao atletismo, e a gente vai ver a origem do futebol no Brasil. Olha só, a herança cultural grega para o mundo moderno, ela é imensurável. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aí. Se ainda não segue, segue a gente aí, deixa o teu like, o teu comentário. Da ciência e literatura, da política, filosofia, a influência grega, ela foi fundamental para o mundo.
Essa influência cresceu nos séculos como um tesouro que surgiu para aumentar o conhecimento de muitos e o entusiasmo pela cultura da Grécia. Por cerca de 1000 anos, um local no Peloponeso, ele foi soterrado por séculos de enchentes, tempestades e terremotos. Mas em 1875, uma equipe de arqueólogos alemãos começou a escavar. O que eles encontraram em Olímpia, o palco dos antigos Jogos Olímpicos. O que eles encontraram lá em Olímpia? A descoberta alimentou a imaginação do mundo e, em particular, de um idealista francês, o barão Pierre de Coubertin. E redobre a sua atenção, porque ele não foi um qualquer, ele não foi um simples descobridor, ele foi alguém que era um entusiasta desse pensamento atlético da Grécia. Ele foi alguém que ressuscitou a tocha do atletismo. A gente vai falar sobre isso aqui para frente. Esta é a Olímpia. A beleza do campo ao redor, a riqueza dos objetos de arte, o maravilhoso conjunto de prédios, o alto padrão das instituições, a harmonia dos concursos, a intensidade da rivalidade patriótica, tudo trabalhando junto para fazer de Olímpia um dos centros mais comoventes e grandiosos da antiguidade. Foi lá em Olímpia que se exerciam esses esportes antigamente. E depois que ela foi redescoberta, por esses arqueólogos, em especial por esse barão, a gente vê que ela era populosa. E Coubertin acreditava que se ele pudesse reviver os Jogos Olímpicos, ele poderia contagiar, olha só, os jovens do mundo e realizar o seu sonho de paz entre os países. Quer dizer, ele tinha em mente, ele tinha em foco manter os jovens na prática do atletismo grego. Sua visita em 1894 o inspirou. E 2 anos depois nasceram os Jogos Olímpicos modernos. As primeiras formas de esportismo podem ser datadas do 3º milênio a.C. Os esportes eram comuns no Egito nessa época também. Pintura nas paredes mostra a popularidade da luta, que era uma das práticas esportivas, e uma variedade de outros jogos conforme a prática esportiva se estendeu a oeste pelo Mediterrâneo. Você percebe com essa fala, com esse contexto histórico aqui, que os jogos, o atletismo, ele ganha força e desde muito tempo ele vem expandindo o seu campo. Olha só. Conforme a prática esportiva se estendeu a oeste pelo Mediterrâneo, ela ficou cada vez mais atrelada aos rituais religiosos. E aqui entra a questão da idolatria, porque se você percebe o contexto histórico, está falando que o que parecia ser só uma simples ressurreição do espírito atlético de Olímpia, na verdade ressuscitou com ela. Ressuscitou com a prática a idolatria que estava adormecida. Quer dizer que quando essa cultura grega adormecia, com ela adormecia também as práticas religiosas. Quando ela ressuscitou, com ela ressuscitou também a prática religiosa. Por quê? Porque os Jogos Olímpicos, a cultura esportiva olímpia, que hoje varre o mundo inteiro, envolveu o mundo inteiro nessa cultura grega antiga, ela está atrelada às divindades gregas, e isso era uma prática pagã. Todo esporte estava relacionado à prática religiosa. É por isso que não é bom, não é saudável para o crente que é apaixonado pelos esportes que têm influência grega. Conforme a prática esportiva se estendeu a oeste pelo Mediterrâneo, ela ficou cada vez mais atrelada aos rituais religiosos. Entre os minoicos de Creta, a adoração ao touro
era expressa no esporte de salto sobre o touro, né? Que é que a gente vê aí as touradas, o esporte de tourada, antigamente também já estava relacionado à prática religiosa. Não era só um esporte como muitos pensam nos dias de hoje, assim como muitos pensam a respeito do futebol. Futebol, se você não sabe, no mundo espiritual, o futebol ele foi inspirado no mundo espiritual, nas regiões de trevas, onde demônios, espíritos dilaceram, arrancam o cabeça das almas que estão perdidas no inferno. Eu vou ver se eu consigo deixar o link desses testemunhos aqui para vocês verem que os demônios inspiraram na história práticas pagãs, esportivas, que estavam integradas à religiosidade, para com isso destruir almas serem destruídas. É por isso que todo crente viciado em futebol não tem força para servir ao Deus dele com poder, com virtude. Por quê? Porque quando ele é viciado nessa prática, ele está louvando, está cultuando uma divindade no mundo espiritual, uma divindade grega, não só uma, mas muitas. O ritual religioso era as primeiras formas do esporte grego durante a era micênica. Olha só, o ritual religioso era as primeiras formas do esporte grego durante a era micênica. Isso aqui é história. Isso aqui você vai encontrar no documentário. Você vai encontrar num documentário grego sobre o esporte na Grécia. Vou ver também se eu consigo deixar o link desse comentário no vídeo. Na Ilíada de Homero, o funeral é comemorado com jogos espetaculares entre os heróis gregos. Odisseu, ele empenhou cada nervo de seu corpo para vencer a todos os aqueus. Todos o saudavam. Conforme se aproximava da chegada de Odisseu, ele ofereceu uma prece em silêncio. Pena dos olhos brilhantes. Ele disse o seguinte, em uma oração à divindade, enquanto ele estava praticando esse esporte. Ele disse: Deus, preciso de sua preciosa ajuda. Desça e acelere meus pés cansados. Palácio Atena ouviu a prece e ela iluminou todos os seus membros. Então você percebe que aqui ele faz uma invocação a um deus grego que ajudasse ele a vencer naquela prática esportiva. E aqui diz que ela desceu e iluminou todos os membros dele. Por quê? Porque isso sempre teve atrelado à religiosidade. E os crentes defendem de unha e dentes, de arma impune. Só que não é uma questão de defesa, é uma questão de saber os princípios, as origens. 766 a.C. é a primeira data conhecida na história olímpica de suas práticas. Naquele ano registrou-se que um cozinheiro chamado Coroibos, ele venceu a corrida nas pistas de Olimpa. Ele foi o primeiro campeão olímpico. A data de 776 a.C. veio do escritor Hípias, DLS, que foi o primeiro a compilar uma lista de vencedores olímpicos. Apesar de pensarmos que os jogos eles começaram em torno de 700 a.C., eles na verdade deviam ser realizados de forma não oficial muito antes disso. Na verdade, 766 a.C. deve ser a data quando as vitórias começaram a ser registradas. Na época que era a cidade que controlava os jogos, não passava de poucas casas ou uma aldeia, e então parece que tudo começou de forma local. Os antigos jogos surgiram em uma época na qual as guerrilhas e o caos na Grécia deram lugar à paz e à prosperidade. Conforme a população crescia, os gregos começaram a se estabelecer pelo Mediterrâneo. Conforme a cultura grega se desenvolvia, festivais religiosos foram criados. Por meio deles,
o amor dos gregos pela competição ganhou notoriedade, e os festivais incluíam esporte, música e dança como de competição e atividade religiosa, porque tudo estava atrelado à religião, às divindades. Quando isso, na verdade, era uma espécie de culto. Era uma espécie de culto. O esporte era uma espécie de culto e devoção aos deuses pagãos gregos de antigamente. E quando a cultura se desenvolveu, então desenvolveu-se também a religiosidade por trás da prática. Na Grécia Antiga era possível ver templos e monumentos dedicados aos deuses por toda parte. Em resumo, as pessoas elas viam os deuses como os elementos básicos dos quais o mundo eram em si mesmo. Elas não podiam imaginar sua vida, história ou qualquer parte de seu mundo sem os deuses. Os jogos partem de uma grande organização religiosa. De toda forma, as pessoas elas honravam os deuses, de todas as formas. Elas honravam os deuses, incluindo os esportes, exibindo a sua melhor forma, sua melhor condição física. O atletismo e a exibição do físico eram, portanto, atos, olha só, de adoração. Você que diz que serve somente um Deus, você que diz que tem Deus no seu coração, na sua vida, que Deus é tudo para você, que você só serve um único Deus. Na verdade, essas práticas, é por isso que muitas pessoas elas não entendem, porque elas se emocionam tanto, porque elas choram nos estádios, porque elas vibram, porque elas transpiram essa religiosidade do futebol. É porque existe deuses, principados, potestades que recebem adoração nos ares, demônios antigos, arcaicos, que inspiraram a religiosidade da prática do atletismo no mundo grego pagão antigo e que influenciaram o mundo todo. E muitos cristãos estão influenciados pela prática da idolatria do futebol. Esta é a razão, porque muitos crentes amornaram na fé, muitos obreiros já não têm força de exercer o seu chamado, o seu cargo, não conseguem manter a chama do Espírito Santo acesa, sabe por quê? Porque já se tornaram indiretamente um idólatra no mundo espiritual, porque estão amando mais o futebol, mais os seus ídolos do futebol, estão amando mais os seus times do que a própria salvação deles, e muito menos o ministério que Deus entregou na mão deles. Isso aqui é história, a história do atletismo grego que influenciou o mundo. Olha só, o atletismo e a exibição do físico eram, portanto, atos de adoração. Era um lugar sagrado. E século antes dos jogos, já tinha templos como lugar sagrado para eles. Ficava em uma planície gramada aos pés da colina de Cronos, o rei dos titãs, na influência de dois rios, Amitim, associado com rituais de fertilidade, e era o local do antigo oráculo da Gaia, a deusa da terra. Conforme a adoração dos deuses do Olimpo, olha só, existiam os deuses do próprio Olimpo. Se você for pesquisar isso, você vai ver. De lá fluíram as Olimpíadas, inspiradas pela essa cultura em todo o mundo, inclusive no Brasil. A adoração dos deuses do Olimpo crescia, o local se tornou o domínio mais sagrado de Zeus. A lenda dizia que foi honra de Zeus que seu filho criou o Festival Olímpio. Em sua honra que os atletas competiam fazendo um juramento de não pecar contra os jogos sob o olhar vigilante de Zeus. O mundo estava em paz enquanto durasse o festival. Eu não sei se você acredita nisso, mas tudo era uma forma de culto, de adoração. Você acha que os principados, as potestades do ar, que inspiram essas falsas religiões, porque o esporte se tornou uma religião, e quem fala isso não sou eu não, quem tropeça nas próprias palavras é o documentário da Sociedade Bíblica do Brasil,
eu vou falar depois dele. Eles falam que o futebol é como uma religião, mas não é só como não. Realmente é uma espécie moderna de religião. Os Jogos Olímpicos perduraram e floresceram. Eles foram celebrados a cada 4 anos ao longo de mais de 1000 anos. Em seu auge, no mundo grego, era levado a Olímpia para o maior espetáculo do mundo antigo. Foi Heracles quem determinou o cumprimento dos estágios originais. Ele fez isso posicionando um pé, outro 60 vezes. 600 vezes ele fez, posicionando um pé e outro 60 vezes. Ele decidiu a distância da pista como sendo de 600 pés olímpicos. Esse contexto histórico ele iria muito mais além, mas eu não tenho tempo. Eu vou ver se eu consigo deixar o link desse documentário para você ver esse documentário que mostra. Isso aqui foi só uma introdução que eu trouxe aqui no nosso estúdio para você ver a origem do atletismo, a origem que está por trás dessa religião do atletismo, das Olimpíadas, a qual o futebol faz parte. Então, quando você se torna uma pessoa amante, apaixonada pelo futebol, você pode estar caindo num erro muito fatal, se já não caiu. Vamos ver um pouco da história do Brasil sobre esse futebol. A gente vai ver, para a gente entender a origem da questão do futebol. Olha só. Olha, 1894, o futebol foi introduzido oficialmente no Brasil por Charles William Miller, um jovem brasileiro de ascendência inglesa. Quer dizer que o futebol não se originou no Brasil, né? O jovem de origem inglesa, que estudou na Inglaterra, ele que traz essa questão. Ao retornar a São Paulo, Charles trouxe 2 bolas de futebol, uniformes e um livro de regras da Football Association, difundindo o esporte entre a elite paulistana. A primeira partida registrada ocorreu no Clube Atlético Paulistano, reunindo jogadores da elite econômica e social. Os primeiros clubes e popularização no início do século XX, 1902, foi realizado o primeiro campeonato oficial, Campeonato Paulista. Clubes como São Paulo, Atlético Clube, Corinthians, fundado em 1910 por operários inspirados do Corinthians FC da Inglaterra, e Flamengo, fundado em 1895 como clube do remo e posteriormente com futebol, ajudaram a popularizar o esporte. O futebol passou de um esporte de elite para um fenômeno popular, especialmente nas classes trabalhadoras e favelas. Como ver também a inserção do futebol na cultura nacional na década de 1930. O futebol se consolidou como paixão nacional, ganhando apoio popular e tornando-se um elemento importante na identidade brasileira. Em 1933, o futebol brasileiro tornou-se profissional. Durante o governo de Getúlio Vargas, o futebol foi usado como instrumento de propaganda política e integração social. E aqui eu faço uma crítica à Sociedade Bíblica do Brasil, porque ela tem o futebol como algo importante para a disseminação do Evangelho, que eu discordo completamente, porque quando Jesus pregava o Evangelho, quando os apóstolos pregavam o Evangelho, eles não se utilizavam da prática atlética da Grécia para atrair pessoas. Sabe o que Jesus disse? Jesus disse assim mesmo: quando eu for levantado no madeiro, ou seja, pregado na cruz, morrer na cruz, eu atrairei a muitos para mim. Não é obrigado colocar na ponta de um anzol do Evangelho o atletismo.
nenhum outro mecanismo a não ser a própria verdade. Jesus disse: conhecereis a verdade vos libertará. A Sociedade Bíblica do Brasil, no seu documentário, que é esse documentário aqui, que fala Além da Vitória, olha só, tem um disco velho aqui, da Sociedade Bíblica do Brasil, não sei se vai dar para vocês lerem aqui no cantinho, está aí as siglas da Sociedade Bíblica do Brasil, e aqui eles falam que o futebol é importante para ganhar as almas, para disseminar o Evangelho, que na verdade não é o que a Bíblia fala. A Bíblia nunca precisou de nenhum mecanismo, nem de futebol, nem de nenhuma outra tática, que não seja a própria verdade para libertar uma alma. A Bíblia diz, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. E aqui eu faço uma crítica à visão espiritual da Sociedade Bíblica do Brasil. Ela trata o futebol e a fé em união, em comunhão, em sociedade para a difusão do Evangelho. A perspectiva da Sociedade Bíblica do Brasil e atletas de Cristo no documentário Além da Vitória, o documentário da Sociedade Bíblica do Brasil, a SBB, ela destaca que o futebol, mais que esporte, é expressão cultural. Aqui ela está certo, é uma cultura, mas não nossa, não bíblica. Ela é expressão cultural, ela é emoção, e também aqui eles tropeçam, porque eu discordo dele, espaço de evangelização. Sim, pode até ser um espaço para evangelização, não que estejam atrelados, não que eles estejam associados. O documentário ele evidencia a presença de jogadores cristãos evangélicos nos clubes e seleções, e como valores bíblicos, como disciplina, trabalho em equipe, humildade e fé, tem influenciado o comportamento de atletas. O que eu discordo, eu discordo completamente, que na verdade não tem como um verdadeiro cristão, que ama a prática do futebol, é apaixonado pelo futebol, ele expressa lágrimas, ele expressa emoção, ele expressa sentimento, ele expressa paixão, E a gente sabe que nos jogos existe competição, existe disputa, porfia, existe mortes, rixas, brigas de torcidas organizadas. Como é que isso pode estar associado ao Evangelho? Casos de morte, se você for pesquisar, gangues de torcida, como é que isso pode estar associado ao Evangelho? Eu discordo completamente. Eles dizem que o futebol tornou-se uma ponte para missões urbanas, com capelões evangélicos atuando em clubes e seleções. Eu até posso concordar que pode funcionar de entrarem por esse caminho para evangelizarem, mas associarem o evangelho com o futebol, aí é sincretismo religioso, é pegar os deuses da Olímpio, os deuses espirituais que estão nas regiões espirituais, porque os da Grécia se quebraram, os deuses feitos de gesso, de argila, os deuses feitos de pedras morreram, mas os deuses espirituais, os demônios, ainda continuam inspirando. Hoje eles usam dessa cultura que influenciou o mundo para receberem adoração no futebol. Toda aquela emoção, todo aquele suor, porque antigamente o suor que saía do atleta, ele era uma oferenda aos deuses da Grécia. Então a mesma coisa acontece hoje. É por isso que toda a força de um obreiro, de um cristão que é viciado, ele deixa de orar, ele deixa de ler a Bíblia, ele deixa de exercer a piedade cristã, ele deixa de exercer a sua função, o seu cargo, o seu chamado, para estar preso todos os dias, como é aqui no meu interior, onde eu moro, preso à prática do futebol. Ele não tem força para servir a Deus, para servir o reino de Deus, mas ele tem força para estar todos os dias naquela prática viciante. É porque ele está numa espécie já de prisão espiritual. Então ele está cultuando uma divindade espiritual, o que na mente dele parece ser só um esporte.
A menção, eles falam que a menção ao uso da Bíblia, a Sociedade Bíblica do Brasil, no documentário, que foi esse que eu acabei de te mostrar aqui, se você quiser assistir ele, o nome dele é Além da Vitória. É um DVD antigo da Sociedade Bíblica do Brasil. A Sociedade Bíblica do Brasil, se você não sabe, ela traduziu, né, a Bíblia para uma paráfrase muito boa, que é a NTLH, nova tradução na linguagem de hoje. Tem muitos outros conteúdos, muitos outros livros bons, mas em parte aqui eu discordo com ela totalmente. Eles falam que há menção ao uso da Bíblia nos vestiários, nas concentrações, e a transformação de vidas através da mensagem de Cristo dentro do contexto esportivo. O que não parece, pode até haver ali algum sentimento, pode até haver uma aparente conversão, mas na verdade converter-se é deixar os ídolos do futebol e voltar-se para Cristo. Vamos ver a consolidação mundial, Copa do Mundo e heróis nacionais. O Brasil disputou sua primeira Copa do Mundo em 1930, no Uruguai. Conquistou o primeiro título mundial em 1958, com destaque para Pelé. Ao longo das décadas, Pelé, Garrincha, Romário, Ronaldo, Ronaldinho, Kaká, Neymar e outros consolidaram a imagem do Brasil como potência global do futebol. A conclusão que nós tira disso é o seguinte: o futebol no Brasil nasceu como um esporte elitizado, mas se popularizou e se transformou em uma paixão nacional. Essa palavra paixão nacional é muito forte, porque realmente é essa a expressão no futebol, a paixão. E a Bíblia fala, a gente vai ver nos outros vídeos, nos outros vídeos a gente vai trabalhar sobre a influência do futebol na vida do cristão, vai ser o nosso segundo vídeo. Nós vamos ver a influência do futebol no terceiro vídeo sobre a vida e o chamado de um obreiro. Muito forte, muito preciso, muito top, com muitas referências bíblicas. Nós vamos trazer passagens da Bíblia muito profunda. Paráfrases vão nos ajudar a entender o que a Bíblia fala para combater essa prática religiosa que está matando o chamado de muitos cristãos. Você pode discordar comigo, eu sei. Você ama mais o teu clube, você ama mais o teu esporte do que o teu Cristo, do que a tua fé, do que o reino que ele te ofereceu. Então, fique à vontade. Eu estou aqui para pregar a verdade. Você concorde ou não comigo, essa é a verdade. Olha só, o futebol no Brasil nasceu como esporte elitizado, mas se popularizou e transformou em uma paixão nacional, profundamente entrelaçada com a história, cultura e fé do povo brasileiro. Através de iniciativas como da Sociedade Bíblica do Brasil, que eu já discordei em parte, percebe-se que o esporte também é um campo fértil para a vivência e a proclamação do Evangelho. Pode até ser, mas não pode haver uma associação, né? Por quê? Porque existe deuses diferentes de ambos os lados. Do lado do Evangelho há um único Deus, há um só Senhor, Jesus Cristo é o nome dele. Do outro lado tem os deuses do atletismo, como eu já acabei de te mostrar aqui, né, que está por trás do contexto histórico. Eu discordo. Eles falam que é um campo fértil para a vivência e proclamação do Evangelho, mostrando que o futebol e fé podem caminhar juntos na construção de valores e cidadania. Isso pode até funcionar para alguns valores, até mesmo para a cidadania, mas para a vida espiritual, aquela vida que promete vida eterna, é impossível. Impossível isso funcionar. Existem vários testemunhos que mostram que o futebol está atrelado a manifestações de demônios. Muitas pessoas já tiveram, vou ver se eu consigo deixar o link aí, para você ver, você mesmo tirar suas próprias dúvidas. Não sei se você acredita em arrebatamento, em visão, em revelação. Eu creio que o mundo está, né, no maligno, está na mão do mundo espiritual também, das influências dos seres espirituais. Existem muitos relatos que falam sobre entidades que estão recebendo toda aquela paixão que está por trás do futebol. Inclusive, eu vou ver se eu consigo também deixar o link, eu não sei se ainda existe no YouTube, no desenho Jovens Titãs. No desenho Jovens Titãs,
os Jovens Titãs, eles deixam explícito isso, que o gol é um demônio. Quando eles estão jogando uma partida de futebol, eu até tenho aqui no computador salvo esse vídeo, quando eles estão jogando uma partida de futebol, a bola, eles dizem, que está envolvida, que é o que os testemunhos também falam, que o futebol está envolvido em magia, em encantamento, e que muitos futebolistas, muitos profissionais buscam capacitação especial no ocultismo, na magia negra, para receber preparação. Você percebe que quando eu vi lá eu citei para vocês um competidor do atletismo, quando ele está se sentindo cansado, ele invoca um ser, ele invoca uma divindade para que o ajudasse, e o relato diz que essa divindade o ajudou e o fortaleceu. No ocultismo, que os testemunhos falam disso, está relacionado à magia. Então, eles estão jogando uma bola, a bola é mágica. A bola abre um portal, eles vão, no desenho dos Jovens Titãs, eles vão para dentro do abismo, para dentro do inferno. Eles chegam no inferno, lugar de lava de fogo e muitas chamas de fogo. E tem um demônio lá, o nome dele é Gol. Ele joga futebol com o Gol. O Gol é um demônio muito grande, ele está sentado num trono como se fosse um principado. Eu estou falando dos desenhos Jovens Titãs. Então, eu não sei se você acredita, mas o que eu estou te revelando aqui é o que está por trás do atletismo, do futebol. Por que muitos estão morrendo espiritualmente na fé, estão perdendo toda a força? Porque eles não entendem e não querem aceitar que estão cultuando divindades ancestrais antigos da Grécia, porque foram eles que inspiraram o atletismo, que hoje já varreu o mundo inteiro com essa cultura, influenciou o planeta inteiro, no mundo inteiro. Crianças se fascinam quando veem a bola, só que no desenho dos Jovens Titãs, eles também estão fascinados. E no desenho dos Jovens Titãs, eles estão fascinados com a bola se parte, tem um demônio dentro da bola. Esse demônio abre um portal e eles entram e conhecem o Gol. Todas as vezes que eles invocam o Gol, toda a vez que Gol é dito na partida de futebol, é uma adoração, é uma invocação a um demônio chamado Gol no inferno. E isso quem fala não é um testemunho cristão, viu? Não é uma conspiração evangélica, é o desenho Jovens Titãs. Eles revelam isso lá dentro. Vocês acham que isso é por um acaso? Por que o desenho Jovens Titãs não tem nenhuma ligação com os testemunhos de arrebatamento, de visão e revelação? Não tem nenhuma ligação com este conteúdo que eu estou trazendo para você? E as coisas, elas se coincidem, porque elas se ligam, se entrelaçam, estão em sintonia, porque a verdade que é verdade, elas estão sempre em sintonia uma com a outra. E isso, de fato, acontece no mundo espiritual. E o que a gente vai ver nos outros dois vídeos, eu espero que você veja os outros dois vídeos, nesse contexto. A gente vai trabalhar agora no estudo profundo, no próximo vídeo, um estudo apologético sobre o futebol como prática idólatra e influência nos evangélicos modernos de nossa geração. E a gente vai ver isso no nosso mundo contemporâneo, essa influência. E a gente vai ver também no outro vídeo, o terceiro vídeo, a gente vai ver a influência do futebol, a sua influência idólatra no chamado de um obreiro, no chamado de um crente. Por que eles estão morrendo espiritualmente? E quais são as passagens da Bíblia, tanto no segundo vídeo quanto no terceiro vídeo? O que a Bíblia fala sobre isso, desses dois vídeos? Quais as passagens nós vamos citar? São muitas passagens. Eu te convido a não perder o próximo vídeo. Fica com Deus, compartilha, comenta, deixa teu like. Se esqueceu de seguir a gente, segue a gente aí. E olha só, vamos maratonar nesse conteúdo. Até a próxima!